Olá, amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender passo a passo de como viver de cílios, faturando pelo menos R$ 3.000 por mês, atendendo somente 2 horas por dia. Eu sou Nayara Amorim e hoje eu vou explicar para você o que de fato é a extensão de cílios e como ela pode ajudar você a conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Chega de confundir métodos. Tufinho, francês, postiço, nada disso é extensão de cílios. As pessoas confundem muito a extensão de cílios com tufinho, com método francês, e hoje eu vou explicar aqui para você o que de fato é a extensão de cílios e como esses outros métodos podem ser extremamente prejudicial para a saúde ocular. O cílios tufinho, por exemplo, foi um método que foi muito utilizado na extensão de cílios há alguns anos atrás, na época em que muitas pessoas ainda não dominavam o volume russo, quando ainda não existiam os fios tecnológicos, e ele, na verdade, é um cílios feito para maquiagem. Só que muitas pessoas utilizavam a cola de extensão de cílios para fazer ele, com a finalidade de trazer volume, né, para o olhar da cliente. Só que, na verdade, isso acaba proporcionando diversos problemas para a saúde ocular, tanto como alergias, irritabilidade, perda dos fios naturais, ficava um aspecto extremamente pesado. E a gente sabe que não é isso que a gente quer. Um dos últimos terrores que apareceu aí, né, de alguns anos para cá, foi o método francês, que nada mais é do que um cílios postiço de maquiagem que as pessoas também, por falta de conhecimento ou preguiça, nunca se sabe, utilizavam com a cola de extensão de cílios para colar nos cílios da cliente. Só que da mesma forma que o tufinho, você não consegue garantir um isolamento do fio natural, acaba que ele é colado na pálpebra, que pode causar mais irritações, mais alergias, além de muito desconforto para sua cliente. A verdadeira extensão de cílios é um trabalho extremamente artesanal, feito fio a fio, sejam com fãs, com fios tecnológicos, com o próprio fio a fio mesmo, que é somente um fio para um fio natural. A verdadeira extensão de cílios, ela é aplicada de forma como um fio a fio clássico. Independente se você está trabalhando com fã, se você está trabalhando com fios tecnológicos, ela é exatamente um fio natural para um fio postiço. Então imagina que aqui é um fiozinho natural da sua cliente e a gente vem e acopla um postiço. Seja ele fio a fio, que é o único, ou seja ele o fio tecnológico, que daí nós temos o fio U, que vem 2 fios tecnológicos em somente uma base para você acoplar. O fan, que a gente também coloca vários fiozinhos juntos em somente um para fazer essa acoplagem. Mas todos eles, mesmo os 2D, 3D, 4D, 5D, eles não são iguais aos tufos, tá? Para deixar isso já bem claro para vocês. Esse método de aplicação, né, de fio por fio, de fato, garante muito mais conforto e durabilidade durante a extensão, durante todo o período que você fica com a extensão, além de garantir a saúde ocular, porque a gente consegue garantir que o ciclo do seu fio vai permanecer o mesmo, independente se está com extensão ou não. Então, quando a gente consegue fazer essa garantia de que o fio está sendo aplicado exclusivamente em um fio, sem colocar mais fios juntos, para somente um fã, por exemplo, a gente consegue garantir que não atrapalhe o ciclo de vida natural dos fios. Além disso, a extensão de cílios é extremamente personalizada. Ela pode ser mais natural, mais extravagante, a gente consegue usar tamanhos grandes, tamanhos menores, extensão de cílios mais cheia, com mais volume, com menos volume, tudo para se adaptar de fato ao olhar da cliente e ao gosto pessoal dela. Os métodos mais utilizados de extensão de cílios e os mais famosos são o clássico fio a fio, que, como eu falei, independente do que a gente vai fazer, de qual método a gente vai fazer, ele sempre é aplicado em apenas um fio da cliente. Então, a gente considera isso feito por fio. Só que o método clássico é somente um fiozinho para um natural. Então, nós temos o método clássico, que é um para um. Temos o volume russo, o volume híbrido, o mega volume. Temos também os volumes realizados com fios tecnológicos, que daí a gente já entra nos famosos, como volume brasileiro, volume egípcio, volume inglês. Mas a verdade é que a sua cliente, ela não está nem aí para a técnica específica que você está oferecendo. Ela vai se importar de encontrar alguém que proporcione o tipo de trabalho que ela procura, que é o quê? Por que a minha cliente não vai se preocupar com o tipo de técnica que eu ofereço? Porque, na verdade, a sua cliente, ela procura ou um volume mais leve, um volume mais intermediário, sem ser muito cheguei, e um volume mais chamativo. Geralmente, as clientes, quem não conhece de extensão de cílios, ela vai buscar através dessas características. Então, é muito importante você sempre deixar isso muito claro quando você vai falar com a sua cliente, porque não é simplesmente falar, eu tenho volume
brasileiro, eu tenho volume egípcio, eu tenho mega volume. Porque isso é como se você estivesse falando inglês para ela, você precisa ser o mais óbvia possível. Basicamente, a diferença entre usar extensão de cílios e usar cílios postiços, cílios tufos, cílios francês, é como se você estivesse usando uma roupa que foi feita exatamente para você, e não uma roupa emprestada de uma amiga que não tem nem um pouco a ver com a sua estatura. A gente costuma brincar falando que a área da beleza é uma área que é anticrise, porque principalmente a área da extensão de cílios foi uma área que cresceu absurdamente durante a pandemia. Porque pensa só, nós precisávamos usar máscara o tempo inteiro. E a única coisa que a gente conseguia evidenciar ali era o nosso olhar. E foi quando realmente deu um boom na área, e isso eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho com extensão de cílios desde 2016, e eu posso afirmar que no período ali de 2020, 2021, 2022, foi quando o meu número de clientes cresceu absurdamente, porque as pessoas buscam, as mulheres que gostam de se cuidar, na verdade, elas buscam estar sempre bem consigo mesmas. E quem se cuida, não importa a crise que esteja acontecendo financeira, tanto no mundo como uma pandemia, no caso, né? Quanto no seu pessoal, na sua casa, ela sempre vai buscar uma forma de se sentir bem. E quem tem o hábito de se cuidar, não deixa de se cuidar. Não deixa de se cuidar e de influenciar as amigas a se cuidarem também. Então a gente costuma falar que é uma área anticrise por conta disso. Inclusive, eu recomendo muito para quem deseja abrir o próprio negócio, deseja começar a empreender, porque é uma área com baixo custo inicial comparada a outras profissões. Você não precisa ficar meses dentro de um curso técnico ou anos dentro de uma faculdade. Além do que, você consegue fazer um curso intensivo em um final de semana, treinar e já começar a atender seus clientes na semana seguinte. Eu tenho alunas que fazem o curso presencial comigo, que conseguem sair do curso e já atender as primeiras clientes logo após o primeiro dia de aula. Porque o curso é extremamente prático, você coloca de fato a mão na massa. E extensão de cílios, dominar a teoria é fundamental, só que você precisa desenvolver habilidades com as mãos. Você desenvolvendo essas habilidades, você já consegue fazer aplicação em uma cliente. Com uma técnica bem feita, você consegue, atendendo somente uma cliente por dia, faturar pelo menos R$3.000 por mês. E esse atendimento ainda vai levar ali cerca de 2 ou 3 horas, então é totalmente encaixável na sua rotina. Se você estuda, se você trabalha, você consegue adaptar esse horário aí. Então, um outro benefício é esse, é um negócio totalmente flexível que você consegue adaptar com a sua rotina. E se você falar, olha, eu não tenho mesmo tempo durante a semana para atender, você pode fazer igual eu fazia quando eu comecei. Eu trabalhava o dia inteiro em uma loja, à noite eu ia para outra cidade para estudar e eu tinha somente o sábado, eu tinha meio período do sábado para atender. E depois de 6 meses, quando eu vi, eu já estava faturando, trabalhando só de sábado, o mesmo que eu ganhava na loja trabalhando todos os dias. Ah, mas eu não tenho experiência na área da beleza. Amiga, eu também não tinha. Muitas pessoas que estão hoje na área da beleza também não tinham experiência para trabalhar na área da beleza. O que acontece muito é que você compara o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Inclusive, você compara o seu bastidor do início com o palco de uma pessoa que está há anos ali na área. Ah, mas e se eu não tenho espaço físico, eu não consigo abrir um espaço agora? E na verdade você não precisa e eu não recomendo que você faça isso. Quando eu comecei com extensão de cílios, eu ia a domicílio para atender as minhas clientes, ia de ônibus mesmo, muitas vezes, e eu colocava, elas deitavam no sofá e colocava a cabeça ali no braço do sofá, e eu com uma cadeira atrás, era dessa forma que eu atendia as minhas primeiras clientes. E assim foi ao longo de 6, quase 10 meses, que eu vi que eu já estava faturando super bem, e assim foi indo. E todo mundo começa de alguma forma. Se você não quiser atender no sofá da sua cliente e quiser fazer um investimento inicial em uma maca portátil, você pode também. Então é uma ótima oportunidade para você realmente fazer o seu próprio negócio, fazer o seu nome trabalhando com algo que é totalmente flexível e adaptável. Se você tem dúvida que se é um negócio que realmente é rentável, a última vez que eu fiz a conta com uma caixa de cílios mix, que daí mais para frente eu explico para você o que isso significa. A última vez que eu fiz essa conta atendendo todas as minhas clientes somente com uma caixa, eu fiz mais de R$1.000 com somente uma caixa. E as caixas variam entre 20 e 70 reais. Então, olha só a rentabilidade que somente uma caixinha, de uma média ali de 40 reais, me proporcionou. Inclusive, faça as contas aí. 150 reais é um atendimento. Você atendendo 5 vezes por semana, você já fatura 750 reais por semana. Agora faz isso vezes 4 semanas que nós temos no mês. Só aí você já faturou R$3.000.
E mesmo que você fale, mas eu não consigo atender os 5 dias na semana, faz a metade, pega 3 clientes e coloca num sábado ou num domingo para você ver se você não vai faturar muito mais que muitas pessoas que estão aí ganhando um salário mínimo. Quer mais? Vamos lá. 2 clientes por dia a R$150 é R$300 por dia. R$300 por dia por um mês, para 20 dias trabalhados, 20 dias trabalhados. Você vai faturar R$6.000. Você entende que é uma questão de lógica? Você trabalhar atendendo somente 3 clientes por semana? 3 clientes por semana, num domingo à tarde, se você falar para mim que você trabalha de segunda a sábado sem pausa. Te dou ainda o domingo de manhã para você descansar. Você atendendo 3 clientes no período da tarde em um domingo, você já ganha mais que um salário mínimo. E era esse o cálculo que eu fiz quando eu trabalhava na loja. Porque eu ganhava um salário mínimo na loja. Era uma loja de roupa, eu era uma funcionária, uma vendedora, e eu ganhava um salário mínimo. E era isso e foi essa visão que eu tive quando eu comecei a trabalhar com cílios, que eu comecei também por pura renda extra, não imaginava que eu iria empreender com isso. E ainda assim, quando eu tomei esse passo, essa decisão de sair da loja, eu já estava ganhando muito mais do que eu ganhava. Não foi um passo em falso, e o que eu tô te falando também não é para você dar um passo em falso, fazer o curso hoje e sair do seu emprego amanhã. Eu tô mostrando para você uma oportunidade de empreendimento real, uma oportunidade que realmente vai te trazer lucros e benefícios. Se você sente vontade de mudar a sua realidade financeira e, consequentemente, ter muito mais tempo livre para você, eu posso te falar que talvez esse aqui seja o sinal que você estava pedindo. Mas existe o jeito certo e o jeito errado de fazer, como tudo nessa vida. E o jeito errado, podemos dizer assim, é você querer aprender sem uma metodologia específica. No YouTube, a gente aprende muita coisa. De fato, não dá para negar isso. É incrível para a gente conseguir estudar, conseguir conhecer coisas novas. Inclusive, você está aqui no meu canal do YouTube. Mas no YouTube tem esse pequeno problema, que são vídeos aleatórios. Você nem sempre consegue encaixar um no outro, fazer analogia de uma metodologia com outra, para conseguir realmente ter um resultado específico, duradouro. E isso pode acabar te deixando insegura, pode acabar fazendo com que você ache que isso não é para você. E o jeito certo é você procurar um curso que tenha uma metodologia clara, específica, que vai fazer com que você tenha uma base segura do que você está fazendo, para você conseguir atender a sua cliente de fato com segurança. Com uma formação estruturada, você vai aprender isolamento, técnicas de retenção, acoplagem. Gente, quando eu comecei, eu nem sabia o que eram esses nomes, porque os cursos que tinham eram extremamente muito fracos. E são coisas que eu costumo falar que é a tríade da extensão de cílios. A gente não consegue ter um resultado incrível, duradouro, construir uma carreira, construir uma cartela de clientes sem saber o que são essas coisas. Então você precisa saber sobre isolamento, sobre acoplagem, sobre mapeamento, sobre técnicas de retenção, biossegurança, como captar o seu cliente. Quantas pessoas eu conheço que fizeram cursos que não sabem captar cliente? Porque não adianta você saber fazer a técnica, você precisa saber mostrar a sua técnica, você precisa saber fazer o seu cliente chegar até você, para você de fato ter resultado. Porque você saber fazer não vai colocar dinheiro no seu bolso. Você precisa fazer com que as pessoas vejam você, vejam o seu trabalho. E eu nem tô falando de você ficar aparecendo todos os dias no Instagram, que inclusive é só uma observação, porque eu sei que muita gente tem medo disso, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Os erros mais comuns que eu vejo por aí, que inclusive eu já cometi muito, foi não saber precificar e acabar comprando materiais aleatórios porque eu achava a embalagem bonitinha, porque fulano e ciclano tinha falado ali na internet, só que sem entender que aquilo realmente faria sentido no meu atendimento. Então eu já perdi muito dinheiro entrando na onda de materiais famosinhos que apareciam por aí. Por isso que é tão importante você fazer um curso sério, que tenha realmente uma base ali, uma mentora que vai te dar atenção, porque você não precisa saber fazer croissant, saber fazer caviar. O arroz e feijão funciona muito bem e é dele que você precisa para conseguir faturar de verdade, faturar muito bem logo nos seus primeiros atendimentos, sem se preocupar em gastar rios de dinheiro com material X, Y, Z, que talvez nem vai fazer sentido para você. Meu Deus, Nai, mas como eu vou conseguir cliente? Eu vou te dar um passo a passo agora, super prático. Pega papel e caneta, que eu vou te ensinar como que você vai conquistar suas primeiras clientes ainda hoje. Você vai pegar 3 amigas, você vai fazer a sua técnica de extensão de cílios. Se você que está me assistindo aí, você já trabalha com isso. Você vai pegar 3 amigas, você vai mandar mensagem para elas, convidando elas para serem suas modelos. Te recomendo não cobrar nada, porque é mais para você fazer um portfólio.
existe um momento em que você cobra sim das modelos, mas esse ainda não é o momento para você. Aqui eu tô te ensinando a sair do absoluto zero e conseguir as suas primeiras clientes. Então você vai pegar essas três amigas suas, 3 conhecidas, que sejam sua mãe, sua tia, quem quer que seja, e você vai fazer essas modelos. Recomendo que sejam pessoas fotogênicas e que não tenham vergonha de fazer poses. Então, se você tiver a sua prima aí que é blogueirinha, tiktoker, arrasa, já pega ela e é nela mesmo que você vai praticar. Você vai fazer a extensão de cílios nela, vai arrasar nas fotos, vai fazer uma tarde de sessão de fotos ali com ela, fazer inúmeras poses e vai guardar essas fotos. Essas fotos você vai usar para montar o seu feed do Instagram. Agora, com essas 3 pessoas que você fez, você vai fazer um combinado. Você vai falar para elas te indicarem para 5 pessoas, 5 amigas mais próximas que elas tiverem. 3 que sejam já vai ser o suficiente. Para cada uma dessas 3 pessoas, você vai oferecer um cupom, um voucher de desconto com uma validade curta ali de no máximo 1 semana, 10 dias, para agendar com você dentro desse período. E nesse primeiro momento, quando você conseguir captar as amigas das suas amigas, você vai dar para sua amiga inicial que veio de modelo, você vai dar a manutenção para ela de graça. A partir de um segundo momento, você já vai falar para ela, olha, para cada amiga sua que vier, eu vou te dar 5 ou 10% de desconto que seja, para você me ajudar nessa divulgação. Então você tá vendo que nem sempre é tão difícil assim como a gente imagina, porque as suas amigas que vão vender para você e trazer amigas. E aí você vê que nisso você criou uma teia e que essa teia tá cada vez maior e cada vez com mais contatos para você fazer a sua captação de clientes. Se você fizer uma colocação hoje, você vai conseguir trazer ela para uma manutenção daqui 15, 20 dias. E uma das coisas mais legais, inclusive, da área da extensão de cílios é isso, te garante previsibilidade. Porque se essa semana você atender essas 3 amigas e na semana que vem você atender mais 3 amigas de cada uma delas, são 9 pessoas na semana que vem. E aí na semana 2, você vai fazer com essas 9 pessoas que vieram a mesma jogadinha que você fez com as 3 primeiras. Na semana 3 já vai ter vindo mais algumas indicações das clientes que vieram na semana 2 e as manutenções que você vai fazer das clientes da semana 1, que inclusive a gente também vai considerar ali como faturamento porque você vai dar de brinde para elas. Só que aí na semana 4, as clientes que vieram na semana 2 já vão estar voltando para manutenção junto com as clientes que você vai fazer a mesma jogada na semana 3. Então você percebe em como é bem exponencial, é super escalável você conseguir um faturamento nessa área. E vender acaba se tornando muito mais simples do que realmente parece, porque você não está entrando em contato com uma pessoa totalmente desconhecida. São as suas amigas que têm essas outras amigas que vai fazer o vínculo entre vocês. E isso já é um passo enorme a ser dado, porque de uma certa forma, por ter essa amizade em comum, acaba gerando uma conexão muito mais forte. Acaba gerando uma conexão muito mais forte e, consequentemente, uma confiança para deitar na sua maca, para fazer o procedimento com você. E se você não tiver estúdio, como eu falei, você pode colocar uma maca portátil no seu quarto, porque você vai estar atendendo amigas, então sem problemas elas irem na sua casa. Você pode ir atender essas clientes a domicílio. Então, você não precisa ficar presa a ter um estúdio, eu nem recomendo você montar. Porque para você montar um estúdio, a não ser que você tenha um cômodo vago na sua casa, você precisa se planejar em relação à estrutura, para reformar tudo, com aluguel, com despesas como água, luz, internet. E eu acho que é dar um tiro no escuro você fazer isso sem ter primeiro uma base recorrente de clientes. Você precisa primeiro faturar, para depois conseguir investir pesado nesse outro tipo de coisa que não vai fazer diferença no resultado do seu trabalho. Você precisa inicialmente fazer um caixa para depois dar esse passo de investimento na sua carreira, que inclusive é incrível. Se você tem a oportunidade, faça, mas não se prenda a isso, porque não é isso que vai fazer você ter sucesso. O importante é começar. O estúdio dos seus sonhos vai chegar. Agora você já sabe o que é a extensão de cílios, os tipos que existem e como ela pode mudar a sua vida. Com ela você conquista liberdade de tempo, mais renda e independência. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com a sua amiga que também precisa conhecer essa oportunidade. E me conta aqui nos comentários, você já usou extensão de cílios? Qual foi a sua experiência com extensão? E você está pensando em aprender para trabalhar com isso? Me conta aqui, vou adorar ler os comentários depois. Beijos!